Hora de falar do Pouso Alegre, que no próximo sábado, às 4 horas da tarde, enfrenta o São José pela última rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão. E para o Pouso Alegre, a última partida também, já que o time está rebaixado para a Série D do ano que vem. Mas o assunto hoje ainda é a partida passada diante do Paysandu e o jogo anterior diante do América de Natal. Isso porque essas duas partidas tiveram um novo técnico, o Juarez Leite, que chegou exatamente para as 3 partidas finais, onde ainda havia chances do Pouso Alegre sobreviver. Mas havia só se vencesse as 3 partidas. O time até melhorou de comportamento em campo, principalmente nesse jogo diante do Paysandu, onde mesmo já rebaixado, deu um trabalho danado para o Paysandu conseguir vencer, e só com um pênalti duvidoso que chegou à vitória, não é verdade? O técnico Juarez Leite fala de que houve sim uma conversa ali com os jogadores para mudança do pensamento, de comportamento da equipe mesmo, e ele até chegou a falar de que talvez tenha chegado tarde ele, e que também, se tivesse chegado mais cedo, antes, tivesse tido tempo aí de uma continuidade, talvez tivesse evitado a queda do Pousão, porque o time não levou sufoco assim grande e nem goleada de nenhuma equipe, só não fez gol quando devia. Nós vendemos uma ideia para os atletas que, independente do que está acontecendo, do que vinha ocorrendo anteriormente com os outros treinadores, que a gente tinha que mostrar aquilo que a gente sabe fazer, né? O atleta às vezes está passando uma má fase, o time está numa má fase, mas isso também não pode ser para sempre. Claro que não obtivemos o resultado esperado, a gente queria ganhar, a gente não joga para perder. Os atletas compraram a ideia, entenderam, tiveram um espírito de luta muito grande. Sabemos que não é o que o torcedor queria uma outra situação, entendemos perfeitamente isso, não há nem o que discutir, porém o time entendeu aquilo que a gente estava pedindo e buscaram fazer o melhor deles e evoluíram, tiveram uma evolução boa nesses 2 jogos. Pena que, infelizmente, não dá para lamentar, a gente chegou tarde, talvez se tivesse chegado antes, a gente poderia ter feito alguma coisa um pouco diferente, quem sabe ter livrado o Pouso Alegre da situação de rebaixamento. Agora, falando do jogo diante do Paysandu, o Pouso Alegre sim não merecia a derrota, no mínimo aquele empate ali. O senhor acha que facilitou aí a questão de os jogadores estarem mais leves, porque já tinha sido rebaixado, então não tinha aquele peso mais, talvez tenha jogado um pouquinho mais leve, de que não tinha mais o que fazer contra o rebaixamento? Não, eu não olho por esse ângulo. Eu acho que quem joga futebol, seja em qualquer categoria, profissional ou amador, ele joga porque gosta. Então, assim, a pressão é normal dentro do futebol. Quem não tem personalidade não vai conseguir jogar, não vai jogar em alto nível. E o que eu acho é que foi um momento que eles entenderam um processo que a gente poderia ter começado antes. Eu acho sempre que quando dá continuidade no processo, o resultado pode ser corrigido em meio às turbulências e resolver os problemas e o time ter se livrado. Não era difícil, né? As equipes que jogaram contra a gente não foram infinitamente superiores assim, de amassar a gente. Então, se tivesse sido um resultado que o Paysandu, o América, faz 4-5-0 no Pouso Alegre já está caído, aí é diferente, mas eu não vejo por esse ângulo. O campeonato inteiro ninguém atropelou o Pouso Alegre, só que às vezes o resultado não vem, a bola não entra, né? E aí qual o problema? Não dá para simplesmente criar um bode expiatório por isso. Não aconteceu, infelizmente, e temos que assumir que não aconteceu. Falta de experiência em atletas, falta de experiência de diretoria em competições como Série C, ajuda de arbitragem. Bom, nesse momento é muito fácil a gente olhar para trás e culpar pessoas e falar em falta de experiência. Acho que não, acho que o futebol um vai ganhar e o outro vai perder. Alguém vai subir, alguém vai cair. Isso é normal, só a gente não quer que aconteça com a gente, né? Isso aí é natural, que nós queríamos estar permanentes na Série C, não queríamos cair. E não acredito que a diretoria e os treinadores que passaram ou os atletas queriam isso. E para a gente atingir uma Série A, a gente muitas vezes não começa por cima, a gente começa por baixo, né?
Às vezes a gente tem a oportunidade de trabalhar já diretamente na Série A, mas não é o caso. Então os atletas que estão aí são atletas que têm potencial, podem desenvolver, podem crescer, tem atletas jovens, né, como alguns destaques nesses 2 jogos que nós tivemos, como o Giovani, que foi muito bem. Então, assim, são coisas do momento. O futebol, às vezes, começa o resultado não vir e não acontece. E o adversário começa a achar os gols que a gente normalmente não tomaria em outras circunstâncias. Não deixa de ser verdade, porque algumas partidas o Pouso Alegre jogou bem, até que parecia que ia vencer, ia segurar o resultado e de repente desandava naquela parte final ali. E o Juarez Leite muito sensato, né? A fala muito sensata, lúcido, isso mesmo, na maneira que ele fala a respeito de toda a questão, não querendo culpar ninguém, nem dos que passaram, nem dos que estão.